CCJ dá parecer favorável a projeto que reajusta a alíquota de ICMS de empresas que recebem benefícios fiscais. Comissão de Orçamento aprova relatório do TCE com prestação de contas do governo de 2023. Comissão de Meio Ambiente dá prazo de 60 dias para a INEA apresentar estudo sobre novas regras para a área de proteção do Iguaçu. Museu Nacional reabre dia 5 de junho. E plenário aprova indicação do vice-governador Tiago Pampolha para a vaga de conselheiro do TCE. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável ao projeto de lei do deputado Luiz Paulo, que modifica o regime de incentivos fiscais concedidos aos contribuintes do Estado. A proposta faz um reajuste da alíquota de ICMS para aqueles que já se beneficiaram com redução de alíquota. O projeto de lei teve ampla discussão na CCJ. Para o deputado Rosenberg Reis, a ideia pode prejudicar trabalhadores, aumentar tarifas e também afetar a indústria em todo o Estado, inclusive, segundo ele, com a fuga das empresas. Segundo o deputado, autor do projeto de lei, a proposta apenas faria um ajuste e ajudaria o Rio de Janeiro a aumentar a arrecadação e garantir a sustentabilidade financeira. De acordo com o texto, contribuintes que pagam 3% de ICMS, por exemplo, passariam a pagar 5%, além do Fundo de Obras e Transportes. Eu acho que isso não vai fazer de jeito nenhum aumentar custo de vida nenhum, porque é incentivo fiscal. Não acho que nenhuma indústria vai embora, porque os incentivos vão acabar em 31/12/32, com a reforma tributária. E vai aumentar a arrecadação do Estado e dos municípios. Estimo que nos 4 bilhões. Se for 4 bilhões, é 3 para o Estado e 1 para os municípios. Outro projeto que levantou polêmica foi do deputado Alexandre Knoploch, que propõe a criação da Empresa Estadual de Energia Limpa do Estado do Rio de Janeiro, a Energia Limpa RJ. A proposta estabelece diretrizes para a geração e distribuição de energia renovável utilizando terrenos públicos estaduais em todo o território fluminense. O projeto recebeu parecer favorável com emendas. A nossa ideia, né, e a nossa tese é que o Estado precisa ter uma estrutura, que primeiro de geração de energia para si próprio. Hoje o Estado gasta centenas de milhões em custeio para bancar energia elétrica, seja nas suas unidades, seja em ações sociais. Então, a gente conseguir custear isso com recursos próprios, porque a gente estaria gerando energia, o excedente seria distribuído à sociedade. Mais do que isso, uma empresa como essa gera crédito de carbono. A gente conseguiria vender esses créditos de carbono para os grandes poluidores do Rio de Janeiro e com isso gerar mais receita ainda para o Tesouro do Estado. Também recebeu parecer favorável pela CCJ o projeto de lei do deputado Vitor Júnior, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado o bloco de carnaval Cordão da Bola Preta, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Outro projeto que também recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas foi o de autoria do deputado Carlos Mink, que regulamenta a prescrição de medicamentos à base de canabidiol pela medicina veterinária para animais de estimação. A proposta também incentiva as pesquisas com essa modalidade de terapia. Até agora, as experiências feitas nesse sentido têm sido muito positivas, daí a Anvisa ter já aprovado 4 medicações para fim veterinário. A Comissão de Orçamento aprovou o relatório de prestação de contas do governo referente ao ano de 2023. O documento foi encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado para a apreciação dos parlamentares. No parecer do voto favorável ao relatório apresentado pelo presidente da comissão, deputado estadual André Correia, foram destacados a análise da execução
do Plano de Recuperação Fiscal do Estado, a gestão e a execução orçamentária no que diz respeito aos ajustes e às readequações realizadas durante aquele período, os aspectos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal, ações e serviços de saúde, desenvolvimento do ensino e também em relação às aplicações dos royalties de petróleo, entre outros aspectos que foram analisados pelo Tribunal de Contas do Estado. O deputado destacou que seu voto pela aprovação das contas leva em consideração o contexto geral do cenário econômico do Estado e os esforços que o Poder Executivo vem fazendo para reequilibrar as finanças. Quando você analisa as contas de governo, de gestão, você tem que ter um contexto dessa gravidade, né, dos esforços que estão sendo feitos para manter os salários em dia, né, para que não se retorne o que a gente vivenciou aqui em 2016, 2017, com atrasos, bloqueios, né? Então é um esforço grande e nesses momentos você também tem que ter um pouco mais de sensibilidade, né? Então os pontos que foram elencados pelo corpo instrutivo, ao meu ver, podem ser superados como foram pelo Ministério Público de Contas do próprio tribunal, né? Então o meu voto foi favorável porque os pontos que se levantaram eram pontos que podiam ser superados, então em função dos esforços que estão sendo feitos para ajustar as contas do Estado. Dos 6 deputados que compõem a comissão, apenas o deputado Luiz Paulo apresentou o voto divergente. O parlamentar justificou o voto contrário devido ao relatório do TCE apresentar mais de 90 observações à peça orçamentária. Com tanta determinação e observação, evidentemente que as contas não vão bem, senão não precisava ter tanta determinação principalmente. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que essas contas de 23 que estavam sob impacto naquela oportunidade, sobre a questão específica da descentralização administrativa, tanto para o CEPERJ e quanto para a UERJ. Eu estou votando em 25, mas o voto está escrito desde 23. Então, evidentemente, associado também ao fato do não cumprimento dos 2% constitucional de despesa em ciência e tecnologia, o meu voto foi pela rejeição. Com a aprovação do documento, o relatório passa a integrar o projeto de decreto legislativo que será votado em plenário. Mais de 50 universitários se reuniram no Salão Nobre do Palácio Tiradentes para o painel sobre limites e desafios do diálogo institucional entre o Legislativo e a sociedade civil. O evento foi promovido pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Ao abrir o debate, o subdiretor do Fórum falou sobre a missão, estrutura e funcionamento do órgão. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio reúne hoje 72 instituições do setor produtivo em geral e universidades para apoiar, participar e acompanhar a formulação e a execução de políticas públicas. De acordo com a deputada Tia Ju, segunda vice-presidente da mesa diretora e responsável pela condução do fórum, o órgão é fundamental como uma ferramenta de interlocução, construindo pontes entre diversos setores. E lembrou que essa escuta qualificada só é possível em uma democracia. Sem escutar tanto a sociedade civil como os setores que compõem essa sociedade, é impossível a construção de um diálogo mais refinado. Nesse diálogo entre o público e o privado, o consenso é bem difícil, mas o equilíbrio é possível. É possível chegar mais próximo do que vai atender tanto o setor público como o privado. E só com a escuta, né? E aí eu não abro mão da democracia. A democracia é o pilar fundamental para a existência dessa escuta qualificada, do diálogo e da construção coletiva. Voltado para estudantes dos cursos de Ciência Política, Administração Pública, Direito e Ciências Sociais, o evento teve o objetivo de estimular o pensamento crítico e aprofundar o entendimento sobre os mecanismos que regem as relações institucionais. O professor de Políticas Governamentais da Unirio, que acompanhou os alunos no evento, ressaltou a importância desse canal de diálogo e mediação entre a sociedade e o legislativo. E aí o que assim, a gente pôde observar um pouco é de que maneira que essa interlocução se dá, né?
e um pouco também de como que ela não é simples, de como que ela não é fluida, como que ela não funciona exatamente como a gente gostaria que ela funcionasse, mas a democracia não é perfeita e a gente tem que ir aperfeiçoando ela aos poucos, e quem estuda administração pública, ciência política e direito tem que ajudar. Tá certo? Vai se juntar nessa luta com quem já está trabalhando nisso. No segundo painel, Tatiana Abranches, da Federação das Indústrias do Estado, explicou como funciona a dinâmica de trabalho e a articulação com o poder público e o setor industrial para que sejam construídas as políticas públicas de interesse. E destacou que esse diálogo também demanda um entendimento das realidades locais. A gente monitora diariamente todos os projetos de lei que são apresentados, a gente faz um filtro neles, da forma com que ele impacta o setor industrial. A gente envia informes sobre esses projetos para os associados, a gente articula com eles se é preciso fazer algum tipo de emenda, qual é o tipo de impacto, para trazer essa informação para o poder público, para que aquele parlamentar entenda, olha, você teve uma votação muito relevante naquele município, naquela região, essa política pública vai impactar essa região, então ele vai ser o principal articulador, porque ele veio dali. A gerente jurídico empresarial da Firjan também lembrou aos alunos que essa é uma atuação multidisciplinar e que demanda o apoio de outros setores. Por isso é fundamental que todas as áreas possam ter esse conhecimento. A gente interage muito com as áreas técnicas, então ainda que a equipe dentro do jurídico seja responsável para analisar os critérios de constitucionalidade, de legalidade e tudo, mas a gente está o tempo inteiro fundamentado, a gente só faz articulação com o poder público baseado em estudo técnico, então constantemente a gente está com a área de infraestrutura, a área tributária, a área de meio ambiente, então para subsidiar, para mostrar dados. A coordenadora do SEBRAE também destacou a importância dessa relação institucional entre o setor público e o setor privado para os micro e pequenos empresários e adiantou aos alunos que muitas vezes o resultado dessa articulação vai ser construído em médio e longo prazo. A articulação institucional é de suma importância e um mecanismo estratégico para que a gente, em conjunto, construa políticas públicas que façam sentido, não só para o legislador, como para aquele cidadão, que vai receber essa política pública, esse benefício, esse tratamento diferenciado. Nem sempre são resultados de curto e médio prazo. A gente precisa, muitas vezes, amadurecer essas ideias, porque nem sempre a sociedade está pronta para receber determinados ou discutir determinados assuntos. Para a estudante do terceiro período do curso de Administração Pública da Unirio, poder entender a realidade das ações do Legislativo e dos setores produtivos e o impacto disso na sociedade é um conhecimento que precisa ser compartilhado com as pessoas. A gente sabe muito bem que as pessoas não procuram essas coisas. As pessoas procuram disseminar o que elas veem nas redes sociais. Então eu acho que para mim foi uma clarificação muito grande. E eu quero sair daqui já contando para todo mundo sobre essas coisas, sobre os parlamentos, sobre como é importante a gente estar envolvido nisso, ainda mais na faculdade. Eu vejo de perto a precarização dos alunos, de como eles não se preocupam com esse tipo de coisa. E é uma coisa muito importante para mim, muito vívida. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj estabeleceu prazo de 60 dias para que o INEA apresente estudos sobre a viabilidade de elaboração de novas regras para zonas da área de proteção ambiental do Alto Iguaçu. O espaço abrange os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belfor Roxo. A iniciativa tem o objetivo de promover o desenvolvimento da Baixada Fluminense. O conflito entre a realidade urbana da região e a APA do Iguaçu foi tema de debate da comissão, que recebeu autoridades dos municípios que integram a área. A região, que é cortada pelo arco metropolitano, é vista como uma potência econômica pelas prefeituras de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Por isso, o deputado estadual Rosenberg Reis apresentou um projeto de lei para que sejam permitidas construções em um trecho delimitado da área e que o INEA tenha autonomia para decidir sobre o que pode ser instalado. A secretária de Urbanismo de Duque de Caxias apresentou dados que mostram a condição atual do espaço. Nós temos áreas ocupadas de maneira irregular, onde o crime vem se instalando, a gente não tem um controle daquela região, então uma área onde em tese não poderia nada está sendo ocupada e de maneira liberada. E a perda financeira e o desenvolvimento que a gente pode deixar de adquirir também para o município.
Desenvolver economicamente a área de forma sustentável foi um consenso entre os presentes na reunião. O representante do município de Nova Iguaçu falou da importância de considerar o corredor verde do arco metropolitano, que serve para amenizar o calor da cidade e evitar alagamentos e inundações. Todas as APAs, as unidades de conservação que existem nesse corredor do arco metropolitano, tiveram uma ideia, que se mantivesse esse corredor verde. Ali é uma zona de alagamento, nós temos diversas microbacias, naquele local. Nós temos alguns rios importantes do estado do Rio de Janeiro que passam por ali e formam essas microbacias. Então, a nossa maior preocupação quanto ao projeto é de se manter essa qualidade verde nesse local, porque é um local muito importante para a gente. Para o presidente da comissão, o deputado Jorge Felipe Neto, o objetivo é que o local seja um espaço para desenvolvimento comercial e industrial, mas de forma que não impacte o meio ambiente. Ele deu um prazo de 60 dias para que o INEA possa reunir propostas dos municípios e fazer estudos de impacto na região. A gente sai daqui ordenado para fazer um grupo de trabalho para ter uma conclusão em 60 dias dos melhores destinos, de melhores considerações que unam o interesse do controle ambiental de não ocupação irregular e também o ponto de vista de manutenção dos fins dessa APA, das particularidades dessa APA, que tem zona de cheia, tem zona de enchente, tem uma zona de amortecimento gigantesca também, já tem grandes estudos com relação a isso. Então, o projeto do deputado Rosenberg, que é objeto de discussão aqui, é objeto de discussão do que a gente quer para a APA, para aquela região, para os próximos 20, 30 anos. Veja agora no Giro de Notícias. O Museu Nacional, popularmente conhecido como Museu da Quinta, reabre no dia 5 de junho. O museu funcionará de forma parcial até o final de julho, oferecendo ao público uma visão do que está por vir, após 7 anos do incêndio que devastou a antiga residência da família real. O público poderá reencontrar acervos emblemáticos da instituição, como o meteorito Bendegó, que chegou ao Rio no século XIX após ser encontrado na Bahia em 1784. O projeto de reconstrução do museu está orçado em mais de 500 milhões de reais, sendo ainda necessária a captação de 170 milhões para obras e produções de exposições de longa duração. A Ponte Rio-Niterói acaba de ganhar um espaço dedicado exclusivamente à sua memória e importância histórica. O símbolo da conexão entre as duas cidades tem agora uma exposição permanente instalada na sede da Ecovias Ponte, na Ilha da Conceição, em Niterói. A mostra apresenta a história da ponte, a ocupação humana na região da Baía de Guanabara, aspectos técnicos da construção e os profissionais envolvidos na obra, com recursos lúdicos e óculos de realidade virtual. Entre as curiosidades, o primeiro carro que atravessou a ponte, um Jeep que foi restaurado para exposição. O Memorial Ponte Rio-Niterói funciona de terça a sábado, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, com entrada franca. Em comemoração aos 100 anos da colônia Juliano Moreira, acontece até sexta, no Museu Bispo do Rosário, a segunda semana de luta antimanicomial. Oficinas, rodas de conversa, apresentação de trabalhos acadêmicos e uma feira de economia solidária estão na programação do evento. Amanhã, jogos e oficinas vão ser dedicados a crianças e adolescentes. O encerramento vai ser em clima de festa, com blocos carnavalescos. O plenário aprovou hoje a indicação do nome do vice-governador Tiago Pampolha para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Todos os detalhes sobre as votações desta quarta você assiste na matéria de Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar de autoria do Ministério Público do Estado, que propõe alterações em leis que tratam do funcionamento da instituição, além de garantir direitos e deveres dos integrantes. A proposta confirma a proibição do exercício da advocacia para membros do MP por 3 anos após o afastamento do cargo. Em compensação, o projeto cria uma remuneração equivalente a 1/3 do rendimento, que deve ser paga mensalmente durante esses 3 anos. O texto também cria um benefício para o servidor do MP que tenha filho com deficiência ou considerado incapaz. Também garante um mandato de 2 anos
para os cargos de Procurador-Geral de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público, com direito à recondução no cargo. O projeto aprimora ainda o sistema de promoção por antiguidade, permite o fracionamento de férias por período inferior a 10 dias, além de outras alterações. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. O plenário aprovou por 57 votos a indicação do vice-governador Tiago Pampolha para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Pampolha foi indicado pelo governador Cláudio Castro para a vaga do conselheiro José Maurício Nolasco, que vai se aposentar. O vice-governador passou por sabatina da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas e teve a indicação aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. Ex-deputado estadual, Tiago Pampolha também ocupou as secretarias de Esporte, Lazer e Juventude e a de Ambiente e Sustentabilidade do governo do estado. O governador tem a prerrogativa de fazer a nomeação e, se assim fizer, eu receberei com imenso orgulho essa nova atribuição, essa nova missão de vida, que é estar ocupando uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado para fazer o controle de gastos, para acompanhar o orçamento público e a sua aplicação, para evitar desvios, práticas de corrupção, irregularidades e fazer com que o tribunal sirva a sociedade, trabalhando de forma corretiva, mas, sobretudo, preventiva, fazendo o papel que é fundamental, o papel orientador, pedagógico, para todos os jurisdicionados, para todos os gestores públicos, para que a gente tenha mais acertos e menos erros e, portanto, o erário público sendo preservado. Em sessão extraordinária, o plenário voltou a analisar duas mensagens do Poder Executivo que receberam emendas na sessão de terça-feira. A primeira delas cria na estrutura do governo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar. A SEDIPAF vai ficar responsável pelo fortalecimento de políticas públicas para a geração de emprego e renda para os produtores do campo, além de promover o desenvolvimento sustentável das regiões mais afastadas da capital. Segundo o texto, a criação da nova pasta não vai onerar os cofres do Estado, já que os cargos serão transferidos de outros setores do próprio governo. Também estão previstas readequações ao plano plurianual e à lei orçamentária de 2026 para incluir o orçamento da SEDIPAF, que inicialmente deve receber recursos da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O texto aprovado retorna ao governo para sanção. A segunda mensagem do Poder Executivo garante a governadores que tenham exercido o cargo em caráter permanente a manutenção da segurança institucional por 4 anos após o término do mandato. Segundo o texto, o direito ao benefício só deve ser encerrado caso o ex-governador passe a residir fora do estado do Rio. A mensagem prevê a prorrogação do serviço de segurança pelo mesmo período, podendo chegar a 8 anos. A medida garante ainda aos ex-governadores o direito a utilizar os serviços de 4 servidores e de motoristas, como já é garantido aos ex-presidentes da República. Fizemos uma reforma parcial da estrutura do governo do Estado, pela forma adequada, que é por via de lei, mensagem do Poder Executivo, não por decreto. Então a gente faz essa correção, discute no Parlamento e aprova aqui a criação das secretarias. E a outra lei que aprovamos é uma questão que já é utilizada, né, pelo governo federal, pelo presidente da República, independente do partido. O chefe de Poder Executivo faz o enfrentamento ao crime organizado e, por conta disso, tem que ser preservada a sua segurança e a sua integridade da sua família, mesmo após o cargo. Então, a gente aprovou isso, modernizando a lei. Então, é algo importante e que o Parlamento dá resposta à população fluminense. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.